O 19 de setembro de 1944, enquanto os exércitos aliados avançavam do oeste e os soviéticos pressionavam do leste, Heinrich Himmler, Reichsführer SS, assinou as ordens que dariam vida a uma organização que carregaria o peso da última aposta do nazismo pela sobrevivência. Seu nome era Werwolf. A palavra não foi escolhida ao acaso. Vinha diretamente do romance Der Werwolf, de Hermann Luns, um romance épico sobre guerrilheiros do século XVII que batiam invasores no pântano de Lüneburg. Esse romance, publicado em 1910, tinha vendido mais de 800 mil exemplares até 1945. Era, segundo o historiador Walter Linden, o livro fundamental do movimento Völkisch alemão. Apenas Mein Kampf a superava em vendas dentro do Reich. O homem designado para encabeçar esta organização foi o SS Obergruppenführer Hans Adolf Prützmann, um veterano da maquinaria de terror no fronte oriental. Prützmann tinha ingressado na SS em 1930 e ascendido com rapidez impressionante. Já era SS tenente-general em 1935, ano em que Himmler assistiu pessoalmente ao seu casamento na Prússia Oriental. Tinha servido como HSSPF, alto-chefe da SS e da polícia, em Hamburgo, Königsberg e durante 2 anos e meio na Ucrânia e no sul da Rússia, onde acumulou um conhecimento quase sem igual sobre a guerra de guerrilhas, tendo supervisionado pessoalmente as tentativas de negociação com o exército partisano ucraniano e dirigido a retirada de terra queimada da Ucrânia. Era, sob a perspectiva nazista, o homem ideal para construir uma guerrilha de pós-guerra. A estrutura que Prützmann estabeleceu refletia a arquitetura de poder da própria SS. Seu quartel-general, o chamado Büro Prützmann, instalou-se primeiro em Petz, perto de Berlim, e depois foi trasladado para Heinsberg, a residência de época de Frederico o Grande, a noroeste da capital. Não havia risco de Prützmann ficar atado a uma base. Equipou-se com um trem privado ao qual seus colaboradores, com amarga ironia, chamavam simplesmente o trem. O Estado-Maior imediato incluía o ex-Brigadeführer Siebel, responsável pelo treinamento e pela administração técnica, o SS-Coronel Dawken, especialista em propaganda e ex-comandante da companhia de propaganda Waffen-SS, e a Frau Maisch, que dirigia o componente feminino da organização. O território do Werwolf organizou-se seguindo os limites dos distritos de defesa do lar da Wehrmacht, os Wehrkreise, e dentro de cada um ficou sob a supervisão dos HSSPF locais, que por sua vez deviam nomear um comissário Werwolf, depois rebatizado como comandante de Abwehr especial. Prützmann preferia oficiais do exército para estes postos locais. Queria construir sua organização essencialmente civil ao redor de um núcleo militar sólido. As juventudes hitleristas e a SA deviam nomear seus próprios comissários regionais para manter contato com o movimento SS, embora seja duvidoso que todos esses cargos chegassem a ser preenchidos. As missões do Werwolf, tal como foram concebidas, abrangiam uma variedade ampla de ações: sabotagem de linhas de comunicação inimigas, especialmente ferroviárias, atos de sabotagem política e econômica, eliminação de colaboradores, difusão de propaganda, infiltração nos escritórios do governo militar aliado, recopilação de inteligência sobre rotas de suprimento e transporte inimigas e encorajamento à população para o boicote e a resistência passiva. O Völkischer Beobachter, órgão oficial do NSDAP, chegou a comparar a guerrilha nazista com os ataques dos submarinos aos comboios aliados. Grupos de caçadores rastreando veículos de 3 toneladas sem escolta, igual aos U-Boot que abatiam mercantes isolados. Os grupos Werwolf receberam munição oculta em depósitos secretos. Em pelo menos um caso documentado, um Werwolf assumiu a identidade de um guarda florestal para vigiar caixas de material de sabotagem enterradas nas florestas. Diversas agências do governo e o exército alemão realizaram estudos detalhados sobre o uso de cavernas naturais como grandes armazéns de suprimentos clandestinos. Os grupos deixados atrás das linhas inimigas baseavam-se em bunkers subterrâneos ocultos chamados pontos fortes, que serviam como quartéis e postos de comando. No Reno Norte, aproximadamente 30 destas instalações foram escavadas por mineiros do Ruhr, cedidos pela empresa mineira Hibernia,
supervisionadas pelo diretor da construção do Muro do Oeste. O principal meio de comunicação com as linhas alemãs era o rádio sem fio, embora tenha havido também um plano nebuloso de conectar as galerias mediante uma rede telefônica subterrânea operada por técnicos de correios. Quantos homens tinha o Werwolf? Os documentos e declarações posteriores de Preutzmann e Siebel revelam que o número de recrutas foi sempre insuficiente. Até o último mês da guerra, a filiação total da organização provavelmente nunca superou os 5.000 ou 6.000 guerrilheiros. Os recrutadores recorreram a expedientes como a conscrição direta de recrutas mais velhos e o engano deliberado a voluntários potenciais mediante descrições vagas ou diretamente falsas das atividades que lhes seriam pedidas, como penetrar as linhas inimigas em roupas civis ou aceitar ampolas de veneno para engoli-las em caso de captura iminente. Muitos dos conscritos e dos voluntários enganados desertaram ou se recusaram a completar o treinamento. Himmler reagiu ameaçando os desertores com a prisão em campos de concentração. O treinamento dos recrutados combinava materiais originais e traduções de manuais soviéticos de guerrilha. Em janeiro de 1945, imprimiu-se um manual compreensivo sob o título Werwolf, Winke für Jagdeinheiten. Werwolf, instruções para unidades de caça. Os cursos incluíam sabotagem, código Morse, transmissão sem fio, reconhecimento de terreno e técnicas de assassinato. Os instrutores eram, em sua maioria, veteranos da guerra antipartisana no fronte oriental, oficiais da Wehrmacht, das Waffen-SS e o SS Ranger de Otto Skorzeny. Preutzmann, de fato, tinha tentado incorporar Skorzeny como responsável pelo Werwolf. Em uma reunião de chefes de segurança SS em novembro de 1944, Himmler ofereceu a Skorzeny o controle do movimento. Preutzmann, que estava presente, abaixou a cabeça e embaralhou seus papéis desconfortavelmente, mas Skorzeny recusou cortesmente a proposta, alegando que já tinha mais trabalho do que podia atender. É evidente que Skorzeny via o Werwolf como uma duplicação ineficiente e supérflua de seu próprio programa de caçadores SS. No entanto, negociaria posteriormente acordos com Preutzmann para que as unidades EFAK, Inteligência de Front, participassem do desdobramento de grupos Werwolf. Nem tudo no programa Werwolf era guerrilha de montanha e sabotagem de pontes. Conforme o controle operacional do movimento escapava das mãos de Preutzmann, o general recorreu a métodos mais macabros. Um dos mais perturbadores foi a possibilidade de assassinatos em massa mediante veneno. A ideia tomou forma concreta em outubro de 1944, quando se realizou em Berlim uma conferência sobre o assunto no Instituto Técnico Criminal, o KTI, o Centro de Pesquisa Científica das SS e da Polícia. Preutzmann tomou interesse imediato pelo projeto, em parte porque o KTI já era uma fonte de ampolas de suicídio para uso dos próprios Werwolf, pequenas cápsulas que os operacionais deviam engolir se enfrentassem captura iminente. Em pouco tempo, o projeto inteiro de envenenamento de suprimentos inimigos foi transferido para o departamento 4B do Bureau Preutzmann, junto com grandes quantidades de venenos. Para o início de 1945, tinham-se completado testes sobre a injeção de doses letais de metanol em bebidas alcoólicas, o método selecionado durante a conferência de outubro como o mais efetivo para envenenar licores, e continuavam se realizando testes sobre químicos mais exóticos. O conhecimento destes métodos de envenenamento foi amplamente disseminado entre os potenciais resistentes nazistas. Unidades especiais foram despachadas ao longo dos frontes ocidental e oriental com a missão de contaminar o álcool e os alimentos que provavelmente consumiriam as tropas aliadas e soviéticas. Este foi, com probabilidade sombria, o mais bem-sucedido de todos os programas Werwolf em termos de vítimas causadas, e seus efeitos se prolongaram bem adentro do período de pós-guerra. O cirurgião-geral das forças estadunidenses na Europa reportou que entre fevereiro e julho de 1945, 188 soldados morreram por causa de metanol em bebidas alcoólicas. Ainda em 1946, 2 soldados estadunidenses em Ludwigsburg faleceram por consumir schnapps tão carregado de ingredientes prejudiciais que as autoridades consideraram sua venda uma forma organizada de sabotagem.
Em resposta, o comando americano ordenou às suas forças no sul da Alemanha que se abstivessem de usar produtos alimentícios alemães capturados, inclusive quando superavam suas unidades de suprimento. As baixas soviéticas na Europa Oriental foram provavelmente ainda mais elevadas. O quartel-general do Exército Vermelho na Áustria emitiu uma advertência no verão de 1945, notificando que muitas baixas fatais haviam resultado do consumo de bebidas espirituosas tóxicas deixadas intencionalmente pelos nazistas. O projeto não parou no veneno alimentar. Quando os alemães descobriram por meios de inteligência que o Chaef havia autorizado o possível uso de gases não letais contra destacamentos Werwolf ou forças alemãs que resistissem após o fim da resistência organizada, essa descoberta encorajou os jacobinos nazistas como Goebbels, que buscavam uma oportunidade para fazer uso das próprias reservas alemãs de gás venenoso. Nas últimas semanas da guerra, o Ministério de Armamentos ficou sob pressão para transferir essas substâncias ao Werwolf e outros grupos de guerrilha. Albert Speer declarou depois da guerra a interrogadores britânicos que funcionários do Werwolf foram enviados de sua agência ao Departamento de Armamentos da Wehrmacht, que forneceu o material. Não há evidência de que estas reservas chegassem a ser utilizadas pelo Werwolf, embora as forças aliadas que avançavam descobrissem caixes subterrâneos de gás venenoso e outras substâncias de guerra química, bem como plantas piloto secretas aparentemente projetadas para iniciar a produção adicional desse material, uma vez produzida a ocupação inimiga. A empresa IG Farben havia produzido essas reservas de gás, junto com um líquido altamente inflamável chamado N-Stoff, que ardia em chamas ao contato e emitia emanações tóxicas. A sabotagem de infraestrutura completou o arsenal destrutivo. No bairro de Lichtenburg de Berlim, um grupo de demolição Werwolf apareceu nas instalações do serviço de água do distrito com uma bomba, mas foi expulso por ex-empregados de sindicatos organizados por um pastor local. Em Trier, a central elétrica foi preparada para a destruição por saboteadores que ficaram para trás, embora os explosivos fossem descobertos pelas tropas americanas antes que pudessem ser detonados. Em Krefeld, um suspeito agente de demolição nazista foi apreendido pelo CIC depois de um incêndio nas obras Siempelkamp. Siempelkamp era o primeiro produtor importante de armas capturado pelos aliados, e o fogo destruiu vários planos de construção, fórmulas e complexas peças de maquinário que eram o coração funcional da planta. Na Renânia, os Werwolf explodiram um posto de comando americano em Mutzenich em 28 de março de 1945, matando o prefeito do vilarejo no processo. Várias semanas depois também destruíram uma escola em Neuss, embora esta tentativa não causasse baixas americanas porque as tropas que usavam o edifício como alojamento o haviam abandonado pouco antes da explosão. Em Bremen, uma delegacia de polícia minada justo antes da chegada dos britânicos explodiu na manhã de 4 de junho de 1945, matando 5 americanos e 39 alemães e ferindo um número muito maior de pessoas. A explosão foi especialmente grave porque a detonação inicial encadeou um enorme depósito de armas e munições armazenado no edifício. No fronte oriental, um relatório de inteligência soviética sugeriu que os alemães tinham planos para explodir diversas estruturas na retaguarda soviética, 15 a 20 dias após serem tomadas pelo Exército Vermelho. Em março de 1945, especialistas em demolição Werwolf do KTM de Berlim participaram de um plano complexo para explodir a ostentosa propriedade de Hermann Göring no leste da Alemanha, Karinhau, sob os pés dos soldados soviéticos. O plano contemplava que agentes retardatários fizessem explodir a propriedade em escombros enquanto soldados soviéticos se espalhavam por ela em busca de luxo e saque. Foi abandonado unicamente por restrições técnicas. Era demasiado difícil ocultar explosivos suficientes no sótão da enorme mansão. Não contente com a destruição física, o regime agonizante também organizou a ruína do patrimônio cultural da nação. Durante março e abril de 1945, os Gauleiter de Berlim, Saxônia, Saxônia-Anhalt, Turíngia e do Alto Danúbio receberam ordens de fazer explodir os depósitos de obras de arte que haviam sido trasladadas para seus Gaue para protegê-las dos bombardeios. Na capital,
Jovens fanáticos do Werwolf tomaram por assalto um depósito de arte estabelecido pelo Museu de Berlim na torre antiaérea de Friedrichshain, que estava sendo defendida por forças alemãs até a noite de 2 para 3 de maio. Entesouradas nesse santuário, peças do patrimônio da humanidade que haviam sobrevivido ao passar do tempo foram detonadas pelos próprios guardiões do Reich em 2 assaltos. O segundo, em meados de maio, arrasou o conteúdo de 3 andares inteiros da torre. A Galeria Nacional do Museu de Berlim, sua galeria de pinturas, diversas coleções de antiguidades e esculturas e os fundos dos museus egípcio, Mérquiches, de artes e etnológico. As perdas incluíram 800 peças de terracota grega, 300 vasos antigos, 441 esculturas e 2.800 objetos de vidro antigo, além de milhares de diversas obras de arte. O custo para o Museu de Berlim foi maior que todos os danos combinados sofridos pelos bombardeios inimigos ou pela guerra terrestre. As ameaças verbais e a intimidação visual completavam o arsenal psicológico. A partir de março de 1945, fanáticos do Werwolf pintavam nas paredes das cidades slogans como "Cuidado, traidor, o Werwolf vigia você, e quem abandona o Führer será enforcado como traidor." As runas vermelhas do Werwolf começaram a aparecer pintadas nas portas de colaboradores potenciais. Os sacerdotes católicos e protestantes se converteram em objetivos especiais porque o regime suspeitava que pregariam uma doutrina de conciliação cristã com os aliados e porque, uma vez evacuada ou destruída a administração nazista, a Igreja ficaria como a única instituição capaz de mediar entre os vencedores e a população vencida. "Haverá aqui um bom campo de atividade para os nossos grupos de terror", disse Goebbels em referência ao clero. Vários sacerdotes foram atacados, e aos que não foram se lhes advertiu que mantivessem uma postura hostil em relação aos assassinos de nossas esposas e filhos. A paradoxo final era que o regime que havia prometido o maior dos triunfos terminava voltando-se em sua totalidade contra seu próprio povo. Em 13 de fevereiro de 1945, o Ministério da Justiça autorizou tribunais sumários em áreas do Reich ameaçadas pelo inimigo. Bormann suspendeu os procedimentos dos tribunais do partido em favor de sentenças sumárias por líderes políticos competentes e encontrou esse documento tão essencial, dada a situação do ânimo, que o circulou entre seus Gauleiter. Depois vieram as ordens de bandeira extralegais que estipulavam que quem hasteasse uma bandeira branca ficaria sujeito à execução imediata. O nazismo, como assinalou o jornalista Sebastian Hafner, havia se voltado finalmente sobre os próprios alemães como sua última vítima. Se a população não queria participar fielmente de uma verdadeira guerra do povo, seria castigada em uma última lufada de destruição. O satirista liberal Erich Kästner capturou o horror com uma frase lapidar: "Os Ludendorff perdem nossas guerras, enquanto os Erzberger perdem a vida." No domingo de Ramos, 25 de março de 1945, às 11 da noite, um homem chamado Franz Oppenhoff saiu da casa de seus vizinhos em Aachen e caminhou em direção à sua própria, sob um céu limpo. Tinha 42 anos, era advogado de formação, havia obtido seu diploma na Universidade de Colônia e desde 31 de outubro de 1944 era o Oberbürgermeister, prefeito supremo de Aachen, a primeira cidade alemã tomada pelos aliados. Um homem que havia sobrevivido à Gestapo, que havia fugido para Eupen, na Bélgica, com sua esposa e filhas em setembro de 1944 para escapar da perseguição, que havia sido escolhido pelos americanos precisamente porque não era nazista. 5 minutos após sair da festa na casa de seus vizinhos, Oppenhoff estava morto. 3 assassinos o esperavam em seu próprio limiar, fingindo ser pilotos alemães derrubados que buscavam as linhas alemãs. Um deles, o SS Unterscharführer Josef Leitgeb, gritou "Heil Hitler" e meteu uma bala em sua cabeça. A missão havia sido concebida sob o nome em código Unternehmen Karneval, Operação Carnaval, e ordenada pessoalmente por Heinrich Himmler. Planejou a Prützmann, quem encarregou o HSSP F Oeste Karl Gutenberger de reunir uma equipe especial. Gutenberger escolheu como líder um ex-voluntário dos SS Ranger, o tenente Herbert Wenzel, quem recrutou sua própria pequena equipe.
A equipe final estava composta de 6 pessoas: Wenzel, o austríaco Unterscharführer Josef Leitgeb, os ex-agentes da patrulha fronteiriça Karl-Heinz Hennemann e Georg Heidorn, como guias na área de Aachen, uma garota de 22 anos chamada Ilse Hirsch, proveniente do movimento de juventudes hitleristas, e um jovem de 16 anos chamado Erich Morgenschweiss, recrutado diretamente do acampamento de treinamento Werwolf em Hülschrath. Todos eram conscientes desde o princípio de que os aliados provavelmente considerariam o assassinato de Oppenhoff como um crime de guerra. Sabiam que, se fossem capturados e se descobrisse sua missão, seriam tratados como os comandos de língua inglesa que haviam colocado uniformes capturados e paraquedas atrás das linhas aliadas durante a Batalha das Ardenas. Aqueles haviam sido julgados sumariamente, amarrados a postes e fuzilados. Nenhum recuou. Na noite de 20 de março, os 6 paraquedistas saltaram de um bombardeiro B-17 capturado, um avião de fabricação estadunidense em mãos nazistas do Kampfgeschwader 200, e aterrissaram nos bosques perto de Gemmenich, no triângulo fronteiriço belga-neerlandês-alemão. Ao cruzar a fronteira alemã, mataram um guarda de fronteira holandês que apareceu acidentalmente. Logo estabeleceram acampamento e Ilse Hirsch, que havia se separado do grupo, dirigiu-se sozinha a Aachen, onde contatou uma amiga nas juventudes hitleristas femininas, a BDM, para descobrir o paradeiro exato de Oppenhoff. Em 25 de março, Palm Sunday, Wenzel, Leitgeb e mais um se aproximaram da casa de Oppenhoff. Mandaram chamá-lo do domicílio de seus vizinhos com o pretexto de necessitar orientação. Wenzel hesitou. Leitgeb não. O tiro na cabeça foi a queima-roupa. Um patrulheiro estadunidense que verificava uma linha telefônica cortada previamente por Wenzel chegou momentos depois de os assassinos se dispersarem. Ao escapar de Aachen, Leitgeb pisou em uma mina antipessoal e morreu despedaçado. Ilse Hirsch tropeçou em uma armadilha de arame e a explosão dilacerou seu joelho. Sobreviveu. No julgamento posterior, Hennemann e Heidorn receberam sentenças de prisão. Hirsch foi absolvida. Morgenschweiss tinha 16 anos e ainda não era imputável. Wenzel nunca foi encontrado. O efeito da execução de Oppenhoff foi imediatamente visível. Em Aachen, onde já havia sido difícil encontrar alemães dispostos a aceitar o cargo de prefeito, a tarefa se tornou praticamente impossível. Muitas pessoas que haviam aceitado nomeações em outras cidades renanas renunciaram ou simplesmente não se apresentaram para trabalhar ao saber do destino do Oberbürgermeister de Aachen. Na Stuttgart, ainda controlada pelos nazistas, o próprio Oberbürgermeister Strölin escreveu ao HSSP-F local Hoffmann, queixando-se de que o movimento ameaçava não apenas os colaboradores em territórios ocupados, mas também os funcionários civis em áreas ainda alemãs que se preparavam para facilitar a transição. Strölin temia, com boas razões, estar sendo já vigiado por equipes de eliminação Werwolf. Joseph Goebbels se encarregou de amplificar o terror propagandístico. Em 1º de abril de 1945, uma emissora clandestina que se identificava como Radio Werwolf saiu do ar. Goebbels transmitiu pessoalmente, informando ao mundo que os alemães tinham um sistema de tribunais secretos para executar sentenças de morte por vigilantismo. Kreutzmann, sem demora, ordenou a cada nazista leal assassinar todos os prefeitos em territórios sob controle aliado. Se existiu um componente do Werwolf que inquietasse mais os aliados do que qualquer outro, foi o das juventudes hitleristas. Desde sua fundação em 1922, as HJ haviam crescido até se converterem em um movimento de massa com filiação obrigatória desde antes da guerra. Para meados da década de 1930, o Exército e as SS já forneciam instrutores para os exercícios da HJ e realizavam cursos especiais com veteranos da Grande Guerra. Em 1938, mais de 1 milhão de garotos estavam inscritos em programas de tiro. A partir de 1943, as HJ proporcionavam pessoal para servidores de artilharia antiaérea, adolescentes submetidos pela primeira vez ao fogo inimigo, em uma zona legal que se perguntava se os auxiliares de Flak, em meio uniforme, eram soldados protegidos pela Convenção de Genebra ou simplesmente Francs-Tireurs.
O grande passo em direção à guerrilha veio no outono de 1944. O chefe do Estado-Maior das HJ, Helmut Möckel, propôs em agosto daquele ano o treinamento de 100 mil garotos para esquadrões de autodefesa que pudessem combater tanto os civis derrotistas no interior quanto os guerrilheiros inimigos nas fronteiras do Reich. Quando a ocupação americana ameaçou o Palatinado em fevereiro de 1945, tornou-se evidente entre os líderes das HJ uma forte tendência a assumir atitudes cada vez mais dominantes. Líderes juvenis insistiam em obter mais influência e posições importantes, e em alguns casos tomaram o controle do Volkssturm, deslocando os oficiais do exército. Em dezembro de 1944 ou janeiro de 1945, uma conferência de líderes SS e HJ realizou-se em Potsdam, reunindo tanto Preutzmann quanto o HJ Brigadeführer Klus de Usingen, Hesse, escolhido em outubro de 1944 para liderar todo o programa de guerrilha das juventudes hitleristas. Decidiu-se que o Estado-Maior de Klus ficaria adstrito ao Bureau Preutzmann e funcionaria como braço subordinado do Wehrwolf. Em diante, os grupos ou indivíduos das juventudes hitleristas seriam organizados sob a direção tática dos comandantes SS e de polícia. A palavra em código Werwolf foi aplicada pela primeira vez ao programa guerrilheiro das HJ precisamente nessas semanas. O recrutamento seguia um padrão bem definido. Escritórios regionais das HJ contatavam líderes locais e lhes ordenavam selecionar entre 6 e 12 candidatos para o treinamento Werwolf. Os selecionados deviam ser politicamente confiáveis e inteligentes, e especificamente não deviam ser membros proeminentes da organização para passar despercebidos. As garotas da BDM também eram escolhidas, principalmente como operadoras de rádio. Só na Marca do Norte, Frisia/Schleswig-Holstein, havia 20 chefes locais, dos quais apenas 5 foram escolhidos para organizar operações Werwolf. Os cursos de treinamento mais intensivos eram ministrados nos acampamentos de treinamento de defesa ou em outras instituições conectadas com as HJ. 2 garotos capturados pelos americanos descreveram ter sido recrutados de uma escola de instrutores de esporte das HJ em março de 1945, de onde viajaram para um acampamento de treinamento Werwolf chamado ABS Roda Run, onde foram adestrados em propaganda clandestina e sabotagem menor. O ênfase especial era colocado em truques como cortar linhas telefônicas e depois voltar a selar temporariamente os cortes para atrasar a detecção. Cursos mais intensamente militares em um acampamento HJ no Palatinado, em Waldmoor, mostravam como suboficiais esse ensinavam orientação a recrutas de 15 e 16 anos enquanto os submetiam a exercícios de combate noturno. No extremo mais jovem do espectro, um dos primeiros agentes guerrilheiros capturados na Bélgica Oriental durante o auge da ofensiva das Ardenas era um garoto de 12 anos. Descreveu ter recebido instruções de um sargento das SS que se retirava em setembro de 1944, que lhe ordenou recolher armas e cometer sabotagens. Várias equipes das HJ na Alsácia intercambiaram sinais de trânsito, cortaram cabos e espalharam taxinhas na estrada principal de Saverne. Os americanos consideraram estes grupos uma ameaça de segurança de proporções consideráveis. Uma vez que as forças americanas penetraram profundamente no Reno, os números de HJ Werwolf atrás das linhas aliadas escalaram de dúzias a centenas. Em 24 horas documentadas de 23 de fevereiro de 1945, 2 exploradores HJ foram apreendidos tentando espiar movimentos de tropas na estrada Gangelt-Geilenkirchen. Outros 2 foram presos pela 104ª Divisão de Infantaria. 10 cruzadores de linha HJ foram pegos pela 7ª Divisão Blindada. 5 agentes rádio da BDM foram capturados pelo 60º em Krefeld. 15 guerrilheiros HJ foram detidos perto de Bonn entre 18 e 22 de março, todos equipados com kits de sabotagem. O padrão era inconfundível. Para o exército americano, estas ações não eram travessuras de adolescentes. Eram operações de inteligência e sabotagem deliberadas, executadas por menores que haviam sido doutrinados desde o berço para morrer pelo Führer. Um agente do Corpo de Contra-Inteligência americano, CIDC,
Anotou em seu relatório que apenas os adolescentes tinham o fanatismo e a persistente crença na vitória necessários para se lançarem ao trabalho Werewolf. Entre todos os planos de sobrevivência pós-capitulação que os hierarcas nazistas tramaram nos últimos meses do Reich, nenhum foi tão meticulosamente preparado, nem tão perturbador em suas implicações, como o do Reichsjugendführer Arthur Axmann. Axmann havia nascido em 18 de fevereiro de 1913 em Hagen, Westfália. Fundou o primeiro grupo das juventudes hitleristas nessa região em 1928, foi chamado a Berlim em 1932 como chefe regional nazista e em agosto de 1940 foi nomeado Reichsjugendführer, chefe supremo das HJ em todo o Reich, sucedendo Baldur von Schirach. Foi gravemente ferido no fronte oriental em 1941, perdendo o braço direito com a 23ª Divisão de Infantaria. Propôs pessoalmente a Himmler a criação do que se converteria na 12ª Divisão SS Panzer Hitlerjugend e Hitler a aprovou. Esteve entre os últimos presentes no Führerbunker em 30 de abril de 1945. Testemunhou ter visto os cadáveres de Martin Bormann e do médico SS Ludwig Stumpfegger perto do pátio de manobras ferroviário da Stettiner Bahnhof, enquanto escapava de Berlim cercado pelo Exército Vermelho. O Plano Axmann, como foi chamado posteriormente pelos investigadores aliados, tomou forma em março e abril de 1945. Como passo preliminar, o quartel-general da liderança da juventude do Reich foi trasladado de Berlim para a sede de uma escola de elite das HJ em Bad Tolz, nos Alpes Bávaros. Os planos contemplavam trasladar 35.000 líderes das HJ para as inacessíveis terras altas do sul da Alemanha e da Boêmia, de onde poderiam manter coesão e hostilizar as forças de ocupação. Axmann antecipava uma guerra iminente entre as potências ocidentais e a União Soviética, de modo que para ele o truque de sobrevivência era manter-se unido até que as HJ pudessem se juntar aos aliados ocidentais em uma campanha final contra as hordas do leste. Despacharam-se mensageiros para os 4 pontos cardeais do Reich. Erich Schröder para o norte, Ernst Overbeck para o oeste, Hans Winter para o sudeste, Gottfried Griesmeier para a Áustria e Boêmia. Levavam ordens para que os líderes locais das HJ se retirassem para o sul. Dizia-se-lhes que não era necessário que se apresentassem com armas e equipamentos, já que lhes seriam fornecidos suprimentos para meio ano por parte da Wehrmacht. Se a evacuação resultasse impossível, os organizadores deviam camuflar-se e esperar o desenvolvimento de um clima favorável para o trabalho clandestino. Griesmeier seguiu este plano na Boêmia. Enviou garotos armados das HJ para as florestas e assumiu pessoalmente a responsabilidade por sua educação espiritual. Em 5 de maio de 1945, ele e outros líderes SS e HJ se reuniram na cidade de Prachatitz, onde fundaram um NSDAP rejuvenescido baseado em um novo programa de 10 pontos. O aspecto de verdadeiro gênio no plano Axmann era sua provisão para uma fonte de fundos contínua e autorrenovável para a atividade Werwolf. Axmann nomeou seu principal adjunto, o HJ General-Major Franke, de Dresden, como líder da ala político-militar do Werwolf Alpino. Franke recebeu 50.000 marcos para estabelecer-se mediante a abertura de uma editora de literatura infantil. Com esse dinheiro, finalmente instalou-se em Marburgo. Mais importantemente, Axmann também transferiu uma soma muito maior ao responsável financeiro do movimento, um funcionário das HJ chamado Heidemann, que se instalou em Bad Tölz. Nos últimos dias antes da capitulação, o Caixa do Reich entregou 10 milhões de marcos adicionais a um funcionário das HJ chamado Dreblow, que passou grande parte desse dinheiro para Heidemann. Com esse capital, Heidemann fez no final de abril de 1945 um investimento sólido. Comprou a Tessmann e Filhos, uma empresa de transporte com escritórios em toda a Alemanha. A Tessmann converteu-se na base das operações de Heidemann, já que sua natureza como empresa de transporte melhorava as comunicações do Werwolf, e suas operações em alimentos e carvão davam-lhe contato direto com o governo militar americano, particularmente com o laxista GML do general Patton na Baviera. Heidemann revelou-se um habilidoso homem de negócios.
Para o final de 1945, havia comprado 6 empresas adicionais e expandido operações pelas zonas americana e britânica, e inclusive até a Áustria. Uma extensa rede de contatos foi construída com alguns dos nomes mais importantes do mundo empresarial alemão, incluindo a família Krupp, que usou sua influência para facilitar a expansão de Heidemann em direção ao Ruhr. Em paralelo, na zona britânica, o chefe do Bureau de Pessoal das HJ, Willy Lohel, que havia ficado isolado em Oldenburg ao final da guerra, começou a reorganizar-se espontaneamente. Para julho de 1945, Lohel sentia que era hora de agir e reuniu-se com os tenentes-generais Kurt Badaus e Ernst Overbeck para presidir a gradual consolidação de um movimento de líderes das HJ de ideias semelhantes. Chamaram-no de Sociedade dos Justos. Sua ala econômica, diferentemente de sua paralela na zona americana, estava subdesenvolvida. Carecendo das injeções de última hora de fundos do partido que teriam permitido comprar uma empresa importante, Lohel e seus companheiros desperdiçaram tempo com planos amadores de sustentar a atividade subversiva mediante a apicultura, a venda de artesanatos e a direção de um teatro ambulante de marionetes. Gustav Memminger, líder do HJ Werwolf Renano, foi nomeado elo entre os movimentos do Norte e do Sul. Em novembro de 1945, Axmann visitou a zona britânica em pessoa, reunindo-se com Overbeck, Memminger, Winter e outros líderes das HJ em Lübeck. No resumo do programa da conspiração que redigiu Memminger e que foi encontrado entre seus pertences após sua eventual prisão, o texto indicava: preservação da substância nacional. Alemanha como existia em 1933 sem objetivos imperialistas. O gênio alemão é a última barreira contra o bolchevismo. Os últimos 12 anos não foram em vão, já que muitos princípios e conquistas dos nacional-socialistas foram incorporados nos partidos agora existentes. As agências aliadas de contra-inteligência não tardaram a reagir. Tão cedo quanto junho de 1945, o CIC tinha suspeitas sobre a empresa Tessmann, e vários agentes infiltrados foram enviados para a companhia. Para o outono, estes agentes haviam compreendido o pleno significado do conglomerado Heidemann. Os britânicos também haviam começado esforços de infiltração no movimento subterrâneo das HJ em sua zona, particularmente fazendo virar um de seus líderes, Günther Ebeling. Para o final de 1945, os aliados haviam obtido listas de membros e simpatizantes, uma compilação de 1.000 nomes associados ao grupo sulista e 1.500 ao nortista. Com essa base, uma missão conjunta anglo-americana de contra-insurgência foi executada no primeiro inverno de pós-guerra. Com o nome em código Operação Nursery, uma série de batidas em 1945 a 1946 capturou quase toda a cúpula do HJ Werwolf. Axmann e seus principais agentes de ligação, Memminger e Overbeck, foram presos em dezembro de 1945, assim como um dos principais sócios comerciais de Heidemann. Após a primeira rodada de interrogatórios, uma patrulha americana foi também enviada aos Alpes para tomar por assalto uma cabana onde conspiradores das HJ se reuniam frequentemente e onde haviam armazenado um estoque de munições. Após uma subida de 4 horas através de uma tempestade de neve cegante, a cabana foi encontrada quase enterrada na neve e 2 guerrilheiros das HJ foram capturados. Em 7 de janeiro de 1946, Heidemann e seus principais colaboradores foram presos. 565.000 marcos foram encontrados no quarto de Heidemann, ainda envolvidos em invólucros do Reichsbank. Axmann foi julgado em um tribunal de desnazificação de Nuremberg em maio de 1949 e sentenciado a 3 anos e 3 meses de prisão como infrator principal. Em agosto de 1958, um tribunal de Berlim Ocidental impôs-lhe uma multa adicional de 35.000 marcos. Depois de sua libertação, Axmann trabalhou como representante de vendas em Gelsenkirchen e mais tarde em Berlim. Morreu em 24 de outubro de 1996, aos 83 anos em Berlim, como o último sobrevivente de escalão equivalente a Reichsführer dentro do aparato central do NSDAP. O Werwolf não foi uma experiência uniforme em toda a Alemanha.
Certas regiões converteram-se em focos de atividade particularmente intensa, e suas histórias revelam tanto as possibilidades quanto os limites do movimento. No Harz, a cadeia de montanhas do centro da Alemanha, a atividade guerrilheira persistiu durante vários meses depois que a região foi ocupada. Um hotel e uma torre de rádio no Monte Brocken foram destruídos em um ataque guerrilheiro em 30 de abril de 1945. Na floresta da Turíngia, outro tradicional bastião nazista, células do Werwolf operaram bem adentro do período de pós-guerra. Os arquivos soviéticos e da polícia comunista polonesa relataram que os lobisomens permaneceram ativos ao longo de 1945 e 1946 na Alemanha Oriental e nos territórios anexados pela Polônia. A interceptação de rádio mostrou que aproximadamente 200 Werwolf permaneceram atrás do fronte soviético na Prússia Oriental após o fim da guerra, e segundo um testemunho presencial, partisanos alemães nas florestas da Pomerânia Oriental conseguiram resgatar civis alemães da deportação para a URSS. Na Silésia, a península étnica alemã no leste, o Werwolf mostrou-se mais ativo do que em qualquer outro lugar do fronte oriental. A leste de Nightkoop, membros de um grupo Werwolf de 10 homens foram cercados completamente por uma patrulha do NKVD soviético, mas mesmo assim tentaram abrir caminho a tiros, perdendo 7 de seus integrantes no processo. Na Áustria Oriental, um destacamento Werwolf que reconhecia uma coluna blindada soviética perto de Bruck an der Leitha foi localizado pelo inimigo. A resposta soviética foi localizar os espiões em suas trincheiras e depois passar sobre as depressões com as lagartas de seus tanques. No extremo sul, os Alpes proporcionavam o refúgio natural que os planejadores haviam sonhado. Os grupos das HJ que haviam sido direcionados ao sul encontraram cabanas de treinamento perto de Benediktbeuern que foram mantidas por pessoal das HJ e das SS durante meses após a capitulação. O sargento Reutemann preparava entusiasticamente planos para atacar civis locais que cooperavam com os americanos. O guarda florestal Hofner mantinha os ocupantes das cabanas a par dos eventos nos vales povoados. Estas instalações foram abandonadas apenas em julho de 1945, quando os americanos lançaram batidas nas montanhas circundantes. A história de Walter Kuhn, de 18 anos, capturado pelo CIC em 2 de julho de 1945, quando saiu das colinas, ilustra o espectro completo da experiência. Havia sido selecionado para liderar um dos grupos das HJ nas montanhas alpinas. Ironicamente, quando foi capturado, Kuhn vestia um suéter com as cores de sua antiga escola secundária em Nova York. Era filho de Fritz Kuhn, o ex-líder do Bund americano de simpatizantes nazistas nos Estados Unidos. O número de combatentes das HJ que efetivamente chegaram às montanhas do sul continua sendo desconhecido. Mas o chefe das HJ do Alto Baviera, o HJ General-Major Panzer, tinha ilusões bastante irreais sobre o efeito das atividades partisanas contra os aliados que avançavam, segundo um relatório de contra-inteligência aliado do período. Na Floresta Negra, no sudoeste da Alemanha, grupos Werwolf mantiveram presença ativa durante o outono de 1945. Perto da fronteira suíça, em Singen, 2 dezenas de partisanos Werwolf foram denunciados por seus próprios compatriotas e rapidamente trancafiados pelos franceses. Esta colaboração da população civil com as forças de ocupação para expor os Werwolf foi um dos fatores que mais contribuíram para o fracasso do movimento. As consequências soviéticas para as comunidades suspeitas de abrigar Werwolf foram brutais. No vilarejo de Kup, onde um membro das HJ matou um oficial soviético que havia estuprado uma garota alemã, o Exército Vermelho respondeu incendiando o vilarejo. Um relatório vaticano do período descrevia que as represálias russas a certas reações do Werwolf foram terríveis. Usando lança-chamas, os russos destruíram aldeias inteiras. No distrito de Tropal/Opava, nos Sudetos, os checos executaram todos os alemães, homens e mulheres, em um vilarejo suspeito de proporcionar apoio ao Werwolf, um episódio que se converteu em um dos mais extremos da violência pós-guerra naquela região. O historiador Perry Biddiscombe
cuja pesquisa em arquivos de 4 países produziu a obra definitiva sobre o movimento, estimou que o número total de mortos causados diretamente pela atividade werewolf situava-se provavelmente entre 3.000 e 5.500 pessoas, incluindo os que morreram em represálias e em operações antipartisanas. Uma cifra que, no contexto da guerra, representa uma gota no torrente de sangue do conflito, mas que resulta significativa se considerada em seus próprios termos como exemplo de terrorismo e guerrilha de pós-guerra na Europa. 6 fatores principais contribuíram para a desilusão generalizada a respeito da guerra werewolf. Primeiro, o programa inteiro descansava em uma premissa defeituosa, ao menos no oeste alemão. Os aliados eram a única força que se interpunha entre a população alemã e a ocupação soviética. Atacar os ocupantes ocidentais era precisamente o contrário do que a maioria dos alemães queria. Segundo, os principais oficiais do partido fugiram vergonhosamente diante do avanço aliado, privando o movimento da credibilidade de que necessitaria para gerar apoio popular. Terceiro, a derrota da Alemanha foi muito mais total que a de países como França ou Iugoslávia, onde os partisanos tinham fontes de suprimento estrangeiras e uma esperança justificada de vitória eventual. Quarto, a população alemã, esgotada por anos de bombardeios, fome e sofrimento sem precedentes, estava demasiado aniquilada para embarcar em novas aventuras violentas. A população exausta da guerra, disse um general alemão, revelar-se-á um terreno pobre para atividades guerrilheiras de qualquer tipo além daquelas de natureza irresponsável e esporádica. Quinto, o terror das represálias inimigas contra quem abrigasse resistentes criava desincentivos poderosos. O conhecimento da maneira implacável com que seus próprios exércitos sempre haviam tratado os sabotadores e francs-tireurs nos territórios ocupados moldava as expectativas alemãs sobre o que poderiam esperar. Sexto e mais fundamental, a maioria dos alemães, na primavera de 1945, não acreditava na causa. O regime nazista estava isolado e fora de contato com a realidade de seu próprio povo desde 1944. Kreutzmann foi capturado pelos aliados nos dias finais da guerra. Sob sua custódia, suicidou-se com uma cápsula de cianeto. Gudrun Margarete Elfriede Emma Anna Himmler nasceu em 8 de agosto de 1929 em Munique, filha única legítima de Heinrich Himmler e sua esposa Margarete. Seu pai a chamava de Puppy, bonequinha, e a adorava completamente. A menina aprendeu estratégias militares em seus joelhos, acompanhou-o em visitas de inspeção a campos de concentração e cresceu convencida de que seu pai era um homem extraordinariamente valioso para a Alemanha. Quando as forças britânicas prenderam Himmler em 20 de maio de 1945 e ele se suicidou 3 dias depois com uma cápsula de cianeto escondida em sua boca, Gudrun sofreu, segundo os relatos, um colapso nervoso. Mas não foi o colapso que se poderia esperar, não foi o colapso de quem descobre que seu pai era um assassino em massa. Foi o colapso de quem perde seu herói. Até o final de sua vida, Gudrun Himmler sustentaria que os britânicos haviam assassinado seu pai enquanto estava sob sua custódia. Gudrun e sua mãe foram detidas e obrigadas a testemunhar nos julgamentos de Nuremberg. Na pós-guerra, trabalhou como costureira e secretária, mas seu sobrenome era uma laje. Perdia empregos assim que sua identidade era descoberta. Um proprietário de loja sugeriu-lhe que se casasse para adquirir um novo sobrenome. "Recuso-me a viver minha vida como uma mentira", respondeu em 1961 ao Boston Globe. Recusou durante anos mudar seu nome. Quando finalmente se casou, fez o mesmo com Wolf-Dieter Burwitz, jornalista que viria a ser oficial do Partido Nacional Democrático da Alemanha, NPD, formação de extrema-direita. Tiveram 2 filhos. Entre 1961 e 1963, Gudrun trabalhou sob nome falso como secretária na sede do Bundesnachrichtendienst, BND, o Serviço de Inteligência Exterior da Alemanha Ocidental em Pullach, ao sul de Munique. Foi demitida em 1963, quando as autoridades descobriram sua verdadeira identidade. A segunda carreira de Gudrun foi nas sombras do neonazismo organizado de pós-guerra. Converteu-se em figura central da Stille Hilfe, ajuda silenciosa.
uma organização formada depois da guerra para ajudar ex-oficiais da SS e outros fugitivos nazistas a escapar da justiça e proporcionar assistência financeira às suas famílias. A Stille Hilfe assistiu Klaus Barbie, o carniceiro de Lyon, chefe da Gestapo de Lyon, responsável por centenas de mortes, torturas e deportações. Assistiu também Martin Sommer, conhecido como o Verdugo de Buchenwald. Gudrun foi uma das figuras mais ativas nessas redes. Negou o Holocausto até o fim de seus dias. Morreu em 24 de maio de 2018 em Munique, aos 88 anos. Se Gudrun Himmler representava a lealdade filial convertida em instrumento de perpetuação ideológica, Hedda Göring representava algo talvez mais perturbador em sua inocência: a incapacidade absoluta de transcender a mitologia familiar. Hedda Göring havia nascido em 1938, filha única do Reichsmarschall Hermann Göring e sua segunda esposa, a atriz Emmy Sonnemann. Hermann Göring entregou-lhe em 1937 um iate privado chamado Karin II, batizado em homenagem à sua primeira esposa falecida, que se converteu em símbolo da riqueza desmesurada que o segundo homem do Reich havia acumulado. A infância de Hedda foi extraordinariamente opulenta. Vivia em Karin Hall, a propriedade familiar repleta de arte saqueada da Europa ocupada, com animais exóticos, jardins impecáveis e uma atenção paternal que a propaganda nazista elevou à categoria de mito nacional. Com o fim da guerra, o mundo de Hedda desmoronou literalmente. Fugiram da propriedade antes do avanço russo. Göring foi preso e suicidou-se em sua cela de Nuremberg na noite de 15 de outubro de 1946 com uma cápsula de cianeto poucas horas antes do momento em que deviam enforcá-lo. Hedda e sua mãe viveram na pobreza, sob o olhar público e a marginalização social. As consequências psicológicas desta queda tomaram uma direção peculiar em Hedda. Em lugar de confrontar a realidade do que seu pai havia sido, desenvolveu uma devoção absoluta à sua memória. Em uma festa celebrada a bordo do Karin, segundo nos anos 70, já nas mãos de novos proprietários, mas ainda um símbolo reconhecível, Hedda foi apontada como uma relíquia nostálgica do Reich pelos presentes, que se maravilhavam com sua fidelidade à memória paterna. Hedda sustentou durante décadas que seu pai não teve participação nas atrocidades nazistas, que foi fundamentalmente incompreendido, e que o julgamento de Nuremberg foi uma pantomima de justiça desenhada pelos vencedores. Em sua vida adulta, buscou a recuperação de propriedades confiscadas de sua família, batalhas legais que refletiam sua recusa a aceitar a legitimidade dos mecanismos de prestação de contas do pós-guerra. Faleceu em 2019 sem ter modificado estas posições. A história de Niklas Frank representa o polo oposto ao de Gudrun Himmler e Hedda Göring. Foi o quinto filho de Hans Frank, governador-geral da Polônia ocupada, homem que supervisionou o extermínio de milhões de judeus e cujo sobrenome ficou indissoluvelmente unido ao horror do castelo de Wawel, em Cracóvia, residência luxuosa da família Frank, enquanto a poucos quilômetros operavam os mecanismos da aniquilação. Niklas tinha 4 anos quando sua mãe, Brigitte Frank, o levou para fazer compras no gueto judeu de Cracóvia. Ele recorda os olhares odiosos das crianças do gueto, sua confusão diante das condições de miséria que rodeavam o estranho passeio, a indiferença de sua mãe. Hans Frank foi capturado, julgado em Nuremberg e enforcado em 16 de outubro de 1946. Na pós-guerra, os filhos Frank enfrentaram a estigmatização universal. Niklas tomou um caminho que seus irmãos não tomaram, o da confrontação direta e sem tréguas com o legado paterno. Converteu-se em jornalista e escritor e em 1987 publicou Der Vater, o pai, uma denúncia devastadora de Hans Frank que abalou a opinião pública alemã pela violência de seus julgamentos. Nessa obra, Niklas Frank dirigia-se ao seu pai morto com um desprezo que não admitia nuances. Para Niklas, Hans Frank não foi um homem aprisionado por circunstâncias históricas. Foi um criminoso ativo e um covarde que justificou seus crimes até o fim sob o disfarce da conversão religiosa. O livro foi controverso precisamente porque quebrava o tabu da piedade filial no contexto de crimes incompreensíveis.
O irmão de Niklas, Norman Frank, tomou um caminho diferente, uma ambivalência permanente que oscilava entre a negação e o reconhecimento parcial, incapaz de chegar à condenação definitiva que Niklas considerava a única resposta moralmente honesta. Em 14 de abril de 1930, nasceu em Obersalzberg, nos Alpes bávaros, um menino a quem seus pais chamaram Martin Adolf Bormann. O primeiro nome era o de seu pai, Martin Bormann, secretário do Führer e provavelmente o homem mais poderoso do Reich depois de Hitler. O segundo nome, Adolf, recebeu-o em homenagem ao próprio Hitler, seu padrinho nominal. O menino cresceu no privilégio absoluto, rodeado pelo vertigo do poder nazista em sua máxima expressão, e foi educado no violento desprezo à religião que caracterizava seu pai. Com o colapso del Reich, Martin Adolf Bormann Jr. enfrentou uma crise de identidade devastadora. Seu pai desapareceu nos últimos dias da guerra. Os restos de Bormann, pai, não seriam identificados definitivamente até que análises de ADN, em 1998, confirmassem que havia morrido perto da ponte de Weidendammer, em Berlim, na noite de 1 para 2 de maio de 1945. O jovem Bormann adotou o alias Bergmann para sobreviver. Encontrou refúgio em uma família cristã, o que desencadeou uma transformação espiritual que ele mesmo descreveria como radical. Converteu-se ao catolicismo e foi ordenado sacerdote. Como sacerdote, Martin Adolf Bormann Jr. ensinou em missões africanas e participou ativamente em diálogos orientados a confrontar o silêncio em torno do Holocausto e o legado dos perpetradores nazistas. Morreu em 11 de março de 2013, fechando uma vida marcada pela luta de identidade e a reconciliação com um passado definido pela violência e a opressão. Sua história foi talvez a mais improvável transformação pessoal que os arquivos da pós-guerra nazista registram, do príncipe da coroa do Reich ao sacerdote que ensinava a reconciliação. Brigitte Höss, filha do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, tinha por volta de 7 anos quando corria em direção à sua mãe para mostrar-lhe morangos que havia encontrado no jardim. Não sabia que a terra que manchava a fruta era a cinza do crematório do campo de extermínio que operava a pouquíssimos metros de sua casa. Os filhos de Rudolf Höss cresceram em uma das paradoxos mais extremas da história do século XX. Uma vida doméstica de aparente normalidade, jardim bem cuidado, animais, escola, afeto familiar, a escassos metros do complexo industrial de aniquilação mais grande que o mundo já conheceu. A família vivia em uma vila de 4 andares construída especialmente para eles, junto ao perímetro do campo. Os serviçais eram prisioneiros, os objetos roubados das vítimas decoravam a casa. Höss foi preso pelos britânicos em 11 de março de 1946, julgado na Polônia e enforcado em frente às instalações do crematório em Auschwitz, em 16 de abril de 1947. Seus filhos se dispersaram. A estigmatização foi imediata e profunda. Brigitte Höss emigrou eventualmente para os Estados Unidos, onde tentou durante décadas construir uma identidade separada do nome que carregava em seus documentos. Em 2013, a diretora Vanessa Lapa realizou o documentário Der Anständige, O Decente, baseado em cartas e diários privados de Heinrich Himmler recentemente descobertos. Nesse mesmo contexto de revisão documental do período, a historiadora Katrin Himmler, uma sobrinha-neta de Heinrich Himmler, publicou em 2014 Himmler Privat, Briefe eines Massenmörders, com o historiador Michael Wild, que incluía cartas de Himmler à sua esposa Margarete entre 1927 e 1945, junto com cartas e diários de Margarete e da jovem Gudrun. O livro mostrou, com evidência direta, como Himmler conciliava suas funções como arquiteto do extermínio com seu papel de pai terno e atento. Em julho de 2011, uma coleção de diários manuscritos de Joseph Mengele, o anjo da morte de Auschwitz, responsável pelos experimentos médicos em prisioneiros e pela seleção para as câmaras de gás, foi vendida em leilão por $245 mil. O preço foi pago pelo filho de um sobrevivente do Holocausto, um judeu ultra-ortodoxo, com a intenção de publicá-los para contrariar o negacionismo e advogar contra a discriminação.
As 3.380 páginas de escritos abrangiam o período de 1960 a 1975 e incluíam anedotas autobiográficas, esboços, poemas e perturbadoras reflexões ideológicas sobre eugenia, superpopulação e mistura racial. Rolf Mengele, filho de Joseph, cresceu na Alemanha de pós-guerra sem conhecer a identidade real de seu pai. A família ocultou-lhe a verdade. Foi criado com a história de que seu pai era um respeitável médico morto durante a guerra. Quando descobriu finalmente a verdade, já como adulto, o impacto foi devastador em um sentido diferente do que se poderia esperar. Não produziu uma ruptura limpa, mas uma luta interminável entre o afeto filial residual e o horror moral. Rolf viajou para a América do Sul para encontrar-se com seu pai. Joseph Mengele vivia então no Paraguai e no Brasil sob nomes falsos, evitando a captura desde 1949, apesar de ser um dos criminosos de guerra nazistas mais procurados do mundo. O encontro foi tenso. Mengele pai permaneceu sem arrependimento algum, negando responsabilidade pelas atrocidades de Auschwitz, insistindo em que nunca havia causado dano deliberado. Rolf rejeitou estas justificativas, mas não o denunciou. Joseph Mengele morreu em 7 de fevereiro de 1979 em Bertioga, Brasil, afogado após sofrer um derrame cerebral enquanto nadava no mar. Sua morte passou despercebida durante anos. Rolf soube dela, mas escolheu não revelar a identidade de seu pai. Adotou um nome diferente e construiu uma nova vida, buscando que seus próprios filhos ficassem livres do estigma do sobrenome Mengele. Mas a sombra não se dissipou facilmente. Anos depois, Rolf chegaria a visitar Israel e o memorial de Yad Vashem, em um gesto de reconhecimento dos crimes de seu pai que não equivalia a uma absolvição, mas representava a única forma de honestidade que a situação permitia. O silêncio que cobriu os crimes nazistas na Alemanha de pós-guerra não foi um fenômeno espontâneo. Foi, em parte, um mecanismo de sobrevivência coletivo, como assinala o historiador Harald Jenner em sua análise do período 1945 a 1955, os invernos de fome de 1946 e 1947, a luta diária pela subsistência sob condições anárquicas, a enormidade do deslocamento humano, 9 milhões de evacuados e bombardeados, 14 milhões de refugiados e exilados, 10 milhões de trabalhadores forçados libertados sem lar, deixavam pouco espaço mental para o processamento moral de crimes cometidos em nome de todos os alemães. Muitos alemães que não haviam sido perseguidos pelo regime nazista viam-se a si mesmos também como vítimas. Quanto mais sombrios pintavam os genuinamente terríveis invernos de fome, menor parecia a distância moral que os separava das vítimas reais. Nos escritórios corporativos, nos tribunais e nos gabinetes da República Federal, grande parte da elite nazista continuou tranquilamente em seus postos. O filósofo Karl Jaspers foi um dos pouquíssimos que abordou publicamente o tema do crime coletivo nos meses imediatamente posteriores à capitulação. Os julgamentos de Auschwitz de 1963 representaram o primeiro solavanco real dessa amnésia institucionalizada. Para muitos alemães, foi então quando a confrontação com o que havia ocorrido em seu nome começou verdadeiramente. Na ótica da geração mais jovem, a que se tornou ativa durante os protestos estudantis de 1968, os alemães haviam trazido uma desonra extrema sobre si mesmos ao adiar os julgamentos. Beate Klarsfeld personificou essa mudança geracional de maneira emblemática. Em novembro de 1968, na Convenção da União Democrata Cristã realizada em Berlim Ocidental, Klarsfeld, então com 29 anos, aproximou-se do chanceler federal Kurt Georg Kissinger e esbofeteou-o em plena cara diante das câmeras, gritando "nazista". Kissinger havia sido membro do NSDAP desde 1933 e havia trabalhado no Ministério das Relações Exteriores durante a guerra. A bofetada converteu-se em um símbolo potente, a demanda de responsabilidade que já não podia continuar adiada. A geração que nasceria por volta de 1950 e que se tornaria ativa em 1968 sentiria que nenhuma conexão a unia à guerra, que não tinha nenhuma dívida com a vergonha de seus pais.
e que estava em posição de exigir uma prestação de contas que as gerações anteriores haviam evitado sistematicamente. Este clamor foi eloquente e transformador, embora não estivesse isento de sua própria rigidez. A imagem que essa geração projetou sobre os anos 50 alemães, como um período de carolice sufocante e negação universal, foi matizada por pesquisas históricas posteriores que revelam uma vida intelectual mais aberta, uma crítica mais ativa e uma vida cotidiana mais contraditória do que aquilo que o mito de 1968 estava disposto a reconhecer. A pergunta que subsiste quando se examina a totalidade do movimento Werwolf, seus planos, suas operações, seus homens e mulheres, seus meninos soldados e seus ideólogos, é a de por que fracassou tão absolutamente. A resposta é múltipla e diz tanto sobre o nazismo quanto sobre o povo alemão em seu conjunto. O problema organizacional mais óbvio era a ausência de liderança forte. Kreutzmann era inteligente e experiente, mas operar sua organização a partir de um trem privado em perpétuo movimento não era a maneira mais eficiente de construir uma rede clandestina. A luta feroz entre agências rivais, o exército tomando grupos Werwolf para missões táticas ou de reconhecimento, Bormann expandindo-o como força de terror doméstico, Goebbels estabelecendo um canal propagandístico que lançava chamados às armas dirigidos principalmente a adolescentes, fragmentou a organização até torná-la incoerente. Talvez mais fundamental, Kreutzmann estava preso no marco conceitual clausewitziano de que a guerra de guerrilhas é estritamente um adjunto das operações militares regulares. O Werwolf foi originalmente concebido apenas como um instrumento de alcance, ou seja, de penetração nos territórios ocupados, não como um veículo para a sucessão política ou inclusive a sobrevivência do sistema. Apenas nos últimos minutos desesperados deu-se à guerra de guerrilhas consideração como tática pós-capitulação de tipo revolucionário, e mesmo estas improvisadas preparações de última hora careciam da profundidade e coerência necessárias. O mais revelador, porém, foi a rejeição generalizada da população alemã. As pesquisas americanas com adolescentes alemães em julho de 1945 revelaram que, embora houvesse um apego subconsciente persistente a certos valores nacional-socialistas, a maioria dos adolescentes era pró-americana e queria a adoção de alguma forma de democracia semi-autoritária na Alemanha. 3/4 partes desses jovens rejeitavam seus antigos líderes das HJ e sugeriam que tais chefes fossem proibidos de ocupar posições de liderança nos novos movimentos juvenis. No Reno, um cozinheiro da empresa Hibernia levou voluntariamente agentes do CIC americano a várias das galerias subterrâneas escavadas pela empresa. Os civis alemães às vezes guiavam diretamente as tropas de ocupação em direção aos depósitos de suprimentos Werwolf. No vilarejo de Singen, uma dúzia longa de partisanos Werwolf foi delatada por seus próprios concidadãos. Em suma, o Werwolf revelou um regime que para 1944 estava isolado e fora de contato com a realidade social da Alemanha. A ideia de uma última guerra popular nazista era uma fantasia que contrariava todos os dados disponíveis sobre o estado de ânimo real da população. O apoio ao regime havia erodido dramaticamente desde os anos dourados de meados da década de 1930. Embora os alemães estivessem demasiado física e moralmente esgotados para se voltarem contra o regime, também estavam demasiado desenganados das noções de glória para queimar suas casas, franco atirar no inimigo ou inscrever-se corajosamente nas fileiras da milícia de massas. A população exausta da guerra revelar-se-á um terreno pobre para atividades guerrilheiras de qualquer tipo, havia dito um general alemão com honestidade. O Comitê de Inteligência Conjunta do Chaef, em sua avaliação de 11 de abril de 1945, confirmou que todos os relatórios da Alemanha ocupada pelos aliados afirmam que, se bem que possa haver amargura e ressentimento pela atitude das tropas aliadas e os bombardeios aliados, a massa da população está apática e desesperadamente exausta da guerra. O Werwolf foi o penúltimo ato da anarquia burocrática que resultou em uma noite negra de ilegalidade e autodestruição do Terceiro Reich. Foi também, em palavras de Bidescombe, uma revelação da verdadeira natureza do regime nazista.
Não um Estado totalitário monolítico, mas um Estado policrático feudal de principados burocráticos rivais, cada um geralmente em conflito com os outros. Em 24 de maio de 2018, Gudrun Burwitz Himmler morreu em Munique. Até o fim, negou o Holocausto. Nunca renunciou à ideologia nazista. Foi a última figura de alto perfil que conectava a história de horror das SS com a Alemanha contemporânea mediante uma filiação direta, uma filha que nunca deixou de ser a filha de seu pai. Edda Göring morreu em 2019. Josef Mengele nunca foi julgado. Rolf Mengele vive sob outro nome em algum lugar da Alemanha. Martin Adolf Bormann Jr. morreu em 2013, tendo percorrido a trajetória mais improvável do século. Do filho adorado do secretário do Führer ao sacerdote que ensinava reconciliação em missões africanas. Niklas Frank, aos seus 80 anos, continua escrevendo e falando, reafirmando sua condenação do pai cada vez que alguém lhe pergunta, recordando-nos que o caminho da denúncia é o único que merece ser chamado de honesto. Os filhos de Speer começaram carreiras próprias, sob o peso insuportável do sobrenome do arquiteto do diabo. Albert Speer Jr. converteu-se em arquiteto e urbanista de renome internacional, cujo trabalho era deliberadamente distinguível do de seu pai tanto em estilo como em filosofia. Enquanto Speer pai usou a pedra monumental para glorificar o poder, Speer filho projetou cidades para a felicidade das pessoas. Os filhos de Hus dispersaram-se pelo mundo, alguns sob nomes diferentes. A pergunta que subjaz a todas estas histórias é aquela que a jornalista e escritora Tania Krasniansky formulou em seu livro Children of Nazis. Como se negocia a identidade quando o crime de sua família não é uma vergonha pessoal, mas um crime histórico de magnitude civilizacional? As respostas que os filhos dos hierarcas nazistas deram a essa pergunta cobrem todo o espectro humano possível, desde a negação total e a cumplicidade ativa de Gudrun Himmler até a busca desesperada de expiação de Martin Bormann Jr., passando pela confrontação brutal de Niklas Frank e o silêncio calculado de Rolf Mengele. Nenhuma destas respostas é simples e nenhuma resolve o problema de fundo, mas juntas formam o retrato mais complexo e perturbador do que ocorre quando a monstruosidade é também, inexoravelmente, seu pai. Berlim, 1945. Sobre uma cidade que havia gerado 55 milhões de metros cúbicos de escombros, o suficiente, calcularam os engenheiros, para construir uma montanha de 4.000 metros coroada de neves perpétuas sobre o campo do partido em Nuremberg. Uma geração inteira começou a perguntar-se o que havia ocorrido exatamente e o que fazer com esse conhecimento. O termo Stunde Null, hora zero, que os alemães cunharam para o fim da guerra, implicava um começo a partir do nada, uma lousa em branco. Foi uma ilusão necessária, mas também uma ficção perigosa. Porque, como o caso Eiling ilustrava, o garçom de Hesse, que continuava na prisão em 1949 sob leis nazistas que ninguém havia revisado, em uma cela onde o regime de Himmler sobrevivia além da criação da República Federal, a história não aceita a metáfora do prego batido e ponta virada. Os arquivos guardavam sua memória, os sobrenomes pesavam, as redes sobreviviam, os negócios prosperavam sob nomes novos. O Werwolf falhou em última instância, não porque os aliados fossem invencíveis, mas porque os próprios alemães não quiseram a guerra que seus líderes tentaram impor-lhes como destino final. Os civis guiaram os soldados americanos em direção aos depósitos de suprimentos ocultos. Os trabalhadores mineiros enfrentaram os grupos de demolição das SS com seus próprios corpos. Os prefeitos recém-nomeados recusaram-se a deixar de trabalhar. O povo alemão, esgotado, faminto, entre escombros, escolheu massivamente viver em vez de morrer por uma causa que já não acreditava ser sua. Mas os filhos dos monstros eram mais complicados. Para eles não havia uma alternativa simples entre a lealdade e a rejeição. Haviam amado genuinamente seus pais antes de saber quem eram esses pais. E alguns deles, Gudrun Himmler, Edda Göring, escolheram continuar amando-os inclusive depois de saber tudo. Esse amor foi, provavelmente, a única vitória que o Reich milenar colheu em sua derrota.